Neemias 4, podemos? A partir do versículo de número 7. Não, vamos ler a partir do 6. A gente tem uns 10 minutinhos para falar dessa manhã de jejum. Então, a partir do versículo 6. Podemos? 4, 6 de Neemias. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, estaremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás, nos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Como eu havia dito, né? Eu me equivoquei com o domingo, e achando que hoje era de fato domingo da clã, mas ainda assim teve a convocação. E a palavra que estava no meu coração e continua, era voltada mais diretamente para a liderança. A irmã Gilda, né, quando orava, ela falou sobre obediência. Nós tivemos há uns 2 domingos atrás, se não me equivoco, o pastor Tiago aqui Pacheco, e um dos princípios que ele falou sobre discipulado, nos trazendo a base bíblica, é a obediência. E eu quero falar também, nesses 10 minutos mais ou menos que eu tenho, também sobre obediência, e não só sobre obediência. Quem conhece a história de Neemias, ele era o mordomo-mor, né? Ele era o copeiro do rei. E historicamente falando, o copeiro ele tinha a função de experimentar as comidas e bebidas do rei, para caso estivesse envenenada, o rei não morreria. Quem morreria seria o copeiro. Mas ainda que seja uma profissão literalmente de risco, né, uma profissão meio louca, todavia era uma profissão de muito respeito, de muita honra, de muita proximidade com o rei, porque a pessoa para fazer essa função tinha que ser alguém de muita confiança do rei, porque se o cara fosse um 71, o rei ia acabar morrendo. Então, quer dizer, a vida do rei, ela passava pela vida de Neemias. E ao mesmo tempo, o copeiro era aquele cara que quando tinha festas, principalmente na parte de bebidas, ele é o cara que teria que saber quanto tipo
quantas pessoas teriam, qual a quantidade de bebidas, para poder alcançar todo o povo que ali tivesse. Então a parte de compra, a parte de distribuição, as estatísticas, as logísticas, Neemias também conhecia. E chega um ponto que esse homem de honra diante do rei, esse homem que está numa condição tranquila, o interessante é que praticamente em toda a Bíblia a gente vai ver que Deus não chama ninguém desocupado. A gente vai ver passagem de Davi, Davi era o cara que enfrentava urso, leão para defender o seu rebanho. Elias, ele tinha sua ocupação no palácio, Isaías tinha sua ocupação no palácio. A gente vai pegar Paulo, ele tinha a sua posição, Pedro tinha seu barquinho de pesca. Deus sempre chama pessoas ocupadas, pessoas que teoricamente já são responsáveis. E interessante que nos dias de hoje a gente fala que as nossas ocupações, elas são os empecilhos para fazermos as obras de Deus. Mas Deus nunca chamou ninguém à toa. Um dos chamados mais incríveis que eu acho para mim na Bíblia é quando Deus chama Mateus. A gente não dá muita importância a esse chamado, mas Mateus era um cobrador de impostos. Era um cara que ganhava muito dinheiro. Também era uma pessoa bem vista para Roma, porque Roma confiava nele para cobrar o imposto do próprio povo de Mateus. Era mal visto pelos judeus, mas tinha uma posição boa. E Jesus só passa e fala assim para ele: vem e segue. Não tem nenhum discurso. Ele deixa toda aquela vida teoricamente tranquila e rendável que ele tinha e vai seguir a Jesus. E Neemias está assim, nessa condição boa. Mas Neemias, ele ouve a voz de Deus quando ele tem a notícia que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. E eu acho lindo quando a passagem vai dizer, lá no capítulo 1, que Neemias nunca havia estado triste diante do rei. Você imagina como deveria ser agradável esse cara, como deveria ser bom estar com esse cara. Todo o tempo que ele tinha de vida servindo ao rei, a Bíblia diz que ele nunca esteve triste diante do rei. Imagina a companhia agradável que era Neemias para o rei. E era tanto que o rei o vê com um semblante triste e fala para ele: o que está acontecendo, cara? O que está passando? Nunca te vi dessa maneira. E a Bíblia diz que Neemias ora na frente do rei. Eu fico imaginando Neemias assim, olhando para o rei e falando com Deus rapidinho. E fala: como não estaria eu triste se os muros da cidade dos meus pais, meus antepassados, estavam destruídos? E aí o rei fala para ele: pede o que tu queres. Ele ora a Deus e conta a história e fala: olha, eu quero liberdade para ir e voltar, para passear onde eu tenho que passear, para passar por onde eu tenho que passear, para transitar onde eu tenho que transitar, como eu também quero carta para que eu possa, a madeira que eu precisar, eu possa pegar e restaurar. E aí o primeiro ponto que eu quero chegar de Neemias, até chegar onde a gente leu, é essa pessoa que, ainda que estando numa situação agradável, confortável, a preocupação dele não está somente nele. Ao contrário, ele entende que a maior preocupação dele é a preocupação de Deus. E se os muros de Deus, se os projetos de Deus estão destruídos, ele não quer ficar numa vida confortável, ainda que seja uma vida de honra, ainda que teoricamente a vida do rei dependa dele. Ele fala: rei, tem algo muito mais sério, muito mais importante que eu tenho que fazer, que é uma obra que Deus necessita de alguém. E se ele necessita, eu me coloco na brecha para poder realizar essa obra que Deus precisa que seja realizada. E aí, na hora, o rei dá autorização a Neemias, e Neemias vai. E o que eu acho interessante é que esse cara que é copeiro, ele passa a ser líder, ele passa a ser chefe de um povo. Por favor, entenda o que eu quero dizer nessa manhã. Consegue imaginar isso? O cara é cristão, trazido para a nossa linguagem de hoje, é homem de Deus, temente ao Senhor. Tanto é que aonde ele está implantado, ele se torna agradável ao rei dele, ele é alguém de confiança do rei, ele é um bom administrador naquilo que compete a ele. E quando ele faz um pedido ao rei, que é para deixar o rei durante um tempo, o rei aceita. Se eu fosse talvez o rei, eu ia dizer: cara, não, mas eu não tenho outro que possa confiar como eu confio em você.
Eu não tenho outro que possa me agradar como tu me agradas, essa simpatia, esse sorriso sempre largo na tua cara, que nunca antes havia estado triste. Mas Deus trabalha no coração do rei e o rei não tem como dizer não e libera Neemias. E Neemias sai de copeiro para ser líder para a obra de um povo, para a restauração da obra do Senhor, para a reconstrução do muro. E o povo que recebe Neemias reconhece essa liderança na vida de Neemias. A gente não vê a Bíblia dizendo, como até disseram de Jesus, né? Esse aí não é filho do carpinteiro, esse aí não vem lá da favelinha que tem chamada Jerusalém, Nazaré, não é esse cara? Não, a Bíblia não fala que em nenhum momento o povo de Deus causa qualquer tipo de embaraço ou rejeição ao chamado agora de liderança que Neemias tem. Ao contrário, eles obedecem Neemias em todas as áreas. Eles obedecem tanto a ponto de colocar a sua própria vida em risco, porque era mais natural, quem conhece um pouco da história dos hebreus, de Israel, que Deus levantasse alguém do próprio povo que ali estava presente, o povo de Jerusalém. Digamos que aqui seja Jerusalém, e aqui foi destruído, e aí Deus normalmente levanta alguém daqui, mas nesse caso ele levanta um judeu, mas um judeu que está fora do convívio deles. E esse judeu vem e eles olham para Neemias e reconhecem a liderança de Neemias. E Neemias, como líder, ele não abraça tudo para ele. Ele sabe que cada um tem um chamado, que cada um tem uma habilidade, que cada um tem uma função. E quem já leu a história de Neemias e Esdras vai ver que tem gente que é para erguer o muro, que tem gente que é para fazer as partes dos assentos, outros as partes da fundação, outro tem responsabilidade da água, outro tem responsabilidade do alimento. E a coisa que eu acho linda em Neemias, que mesmo ele reconstruindo a obra, chega ao conhecimento dele que há pessoas que estão passando necessidades, há pessoas que terras foram tomadas e precisam ser devolvidas. Neemias continua fazendo a obra, que é no caso ali a reconstrução de um muro, mas ele vê a necessidade do povo e designa leis e pessoas no nome de Deus para que as terras sejam restauradas, para que o faminto tenha alimentação. Então Neemias vai recebendo a direção de Deus e ele é reconhecido como líder. Ele vai dando essa mesma direção que Deus dá a ele para o povo recebe e as coisas vão caminhando bem. Mas aí tem uns homens que descobrem que o muro está indo muito bem, as coisas estão indo muito bem, não podem ficar assim. E aí eles querem atacar ao povo de Deus, eles querem impedir a obra. E aí as pessoas, outros judeus que ficam sabendo desse intento da destruição da obra, alerta Neemias. E aí, se a gente lembrar no versículo 7, o que eles fazem, se não me engano é o 7, eles pegam e oram. Eles, mesmo sabendo que eles estão fazendo a vontade de Deus, estão na direção de Deus, eles falam, apareceu algo aí, vamos consultar ao Senhor, vamos orar. E eles oram, e após orar eles se preparam. Não chega até ataque. A mesma maneira que chegou ao conhecimento deles que eles iam ser atacados, creio eu que chega ao conhecimento dos caras, que eles já estavam sabendo. E aí o ataque não acontece. Mas não é porque oraram e o ataque não aconteceu que a unidade e a vigilância ela termina. Vocês vão ver que Neemias ele continua estipulando pessoas para fazer cada uma coisa, mas vai dizer que aqueles que trabalhavam na obra, com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles tinham a lança, eles tinham a arma deles, porque se caso o adversário viesse, eles já não iam ser surpreendidos, eles iam estar preparados. O que eu quero trazer nessa manhã é, primeiro, quando a gente bota a mão na obra, não adianta. Os sambalates vão se levantar na vida, né? Os inimigos da nossa alma, às vezes internos, às vezes externos, eles vão se levantar. E o primeiro passo que a gente tem que tomar é a oração. Mas a gente também tem que compreender que não é só oração. É oração, ação e vigilância. Que eles agiram, mas ficaram a partir daí vigilância. A outra coisa é que quando a obra de Deus ela está acontecendo,
A unidade, ela sempre tem que ser a característica. Que vocês veem que eles estão unidas antes desse ataque iminente, essa possibilidade de ataque. E quando as coisas, eles se preparam, eles oram, eles passam a guardar uma mão, a arma numa mão e a trabalhar com a outra, a unidade e a obediência, ela permanece, porque Neemias continua dando instruções, Neemias, ele continua falando o que cada um tem que fazer, e ainda agora tem um peso maior, vamos dizer assim, porque agora é trabalhar e ter a lança, ter a arma, ter a vigilância, ter a prudência do outro lado. Isso é, olha só, vocês vão fazer isso, aquilo, outro, mas agora cada um vai ter uma arma em punho, porque a gente tem que estar mais preparado do que a gente estava antes. E o povo obedece. Quem conhece a história sabe que o muro, ele é restaurado num tempo recorde para a época. E o que eu vejo hoje, assim, falando diretamente da gente de Igreja Curicica, eu posso estar equivocado no que eu vou dizer, mas eu vejo que a parte dessa obediência entre nós e dessa compreensão que a obra, ela é completa. Vou melhorar o que eu quero dizer. Ela não é só oração, ela não é só ação, ela não é só a vigilância, a prudência. A obra de Deus, ela é o conjunto disso tudo. Temos que estar juntos orando, temos que estar juntos trabalhando, temos que estar juntos vigilante, porque é na vigilância que um cuida do outro, que um protege o outro, e juntos protegemos a obra do Senhor, protegemos o chamado do Senhor para nossas vidas. Eu tenho tido aqui experiências de pessoas que a gente, quando se reuniu lá no começo da reunião da clã do ano, eu falei como pastor, eu quero que a gente esteja presente nos estudos de terça-feira e nos estudos e na escola dominical, não abro mão disso, salvo necessidade de trabalho, enfermidade, o que seja. E aí a gente ouviu, Rogério, né, ouvi de pessoas que estão no mistério, que Deus está tratando com ela, e essa pessoa não pode vir, mas na frente eu ia ver o resultado. E graças a Deus essa pessoa, ela abriu, quando eu fui falar com ela, ela abriu isso para mim, porque talvez tem outras pessoas que entendem que tem uma outra direção e tampouco chegam a falar. E aí eu fico pensando que se cada um tem uma direção, eu tenho que entender que eu estou fora da direção de Deus. Eu tenho que entender que Deus não está falando então comigo da maneira que eu creio. Porque quando a gente vai ver toda a história da Bíblia, quando Deus levanta um líder, todas as pessoas caminham na direção daquele líder, daquilo que Deus colocou no coração. E quando isso não acontece, é chamado na Bíblia de rebeldia. E aí quando chega em Jesus Cristo, Jesus vai dizer assim, que um reino dividido não subsiste. Isto é, se a Gilda pensa uma coisa, a Solange pensa outra, a irmã Marli vai pensar outra, cada um de nós vamos pensar outra, nunca vamos ter uma unidade. Então, ou vamos ter um montão de deuses, porque Deus está falando uma coisa para cada um, ou a gente tem que compreender que a gente está errado. Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje em nós, ainda que eu creia, como eu preguei aqui, assim que eu cheguei na igreja, que todos nós somos sacerdotes, isso é bíblico, não tem como a gente negar isso. Todos nós temos acesso direto ao Pai através de um novo caminho que Jesus Cristo nos outorgou. Mas ainda assim a Bíblia, a todo momento, ela vai falar sobre liderança. A todo momento a Bíblia nos traz sobre hierarquia. A todo momento a gente vê que Deus levanta alguns, né? A gente vai ver, isso é bíblico. Se a gente pegar só a parte bíblica, a gente vai ver Pedro, a gente vai ver Paulo. E eu acho lindo que às vezes Paulo e Pedro, eles têm discordâncias, mas a Bíblia vai dizer que Deus chamou Pedro para o povo da circuncisão. Deus chamou Paulo para o povo da incircuncisão, quer dizer, para os pagãos, para os não judeus. Cada um entende o chamado de Deus, mas eles não discordam naquilo que Deus chamou cada um deles. Paulo chega a dizer, eu sou o último dos apóstolos. No nosso caso, como metodista, somos metodistas porque um dia Deus chamou um grupo de jovens. A gente fala pra caramba de Wesley, mas quem conhece a história, ele chamou um grupo, era o Wesley, seus irmãos e amigos. Só que dentro desse povo de liderança que Deus chamou, havia um que Deus chamou como a liderança de todos, que foi John Wesley. E somos metodistas em termos de denominação, graças a esse líder que junto com a sua liderança mudou a história da Inglaterra na época deles.
E o que eu sinto hoje é isso, que nos falta em nós, enquanto igreja, entendermos que, e aí eu termino, entendermos que o Evangelho ele não é só para mim. O Evangelho é para que eu cumpra o propósito de Deus. Ainda que às vezes a minha vida esteja bem cômoda, esteja bem tranquila como estava a vida de Neemias. Mas se existe uma necessidade e Deus me enviou para ela, eu tenho que dizer sim a ela. A outra parte é que Deus chamou alguns para como líderes. Nós precisamos entender isso, discernir isso. Porque eu repito, a Bíblia diz que quando assim não é chamado de rebeldia. O terceiro ponto é para que a gente entenda que quando a gente está fazendo a obra de Deus, os inimigos se levantarão, os ataques virão. Que o primeiro passo é a oração, mas a gente vê que não é o único, é o primeiro. Temos que orar, temos que agir, temos que estar unidos e temos que vigiar. É um conjunto de normas, porque sabemos que quando acaba um ataque, outros vão ser planejados para poder vir. E a maturidade espiritual, que é o que eu creio que a gente precisa chegar, que é o que eu creio que Deus tem para nós, ela está nessa história também de Neemias. Porque se eles não tivessem a maturidade, eles não conseguiriam vencer os inimigos, reconstruir o muro, socorrer os necessitados, devolver os terrenos a quem lhes era de direito, alimentar o faminto e ainda assim festejar a Deus. Na época da construção, a palavra é encontrada, Esdras lê a palavra, o povo se aquebranta, há toda uma restauração espiritual como povo, física, material e de unidade dentro do povo. Se quem conhece a história Esdras e Neemias vai lembrar que quando a palavra é lida, os homens que eram casados com mulheres estrangeiras, as quais Deus na época havia proibido, eles deixam as esposas para poder estar numa vida de obediência a Deus. Consegue entender? É uma construção de muro, é o motivo primeiro, vamos dizer assim, mas há todo um processo de Deus quando um homem, ele diz sim ao que Deus chamou, e quando o povo compreende que esse líder foi chamado por Deus e busca uma unidade, Deus manifesta a glória e todo o povo de Deus é abençoado e o nome do Senhor é glorificado. O meu desejo é que isso aconteça com a Igreja Metodista em Curicica. Eu não costumo gravar essa palavra pela manhã, né? Mas eu gravei porque eu quero depois colocá-la principalmente na clã e espero que as pessoas a ouçam e que Deus possa ministrar os corações. Amém? Que Deus